Boa noite. Hoje, 3 de agosto de 2021, está começando a live do Sechá. Tô vendo aí o Brunão já entrou. Opa, deixa eu desligar aqui. Brunão já entrou, minha mãe também já entrou, João já entrou, Cidinha Garcia, boa noite, Cidinha. E hoje, hoje a gente não precisa estar aqui, esperando quem for entrar. Lívia Ser, boa noite. Luca, boa noite. Hoje a nossa live, como toda primeira terça-feira do mês, uma live que a gente faz de perguntas e respostas aberta a todos. Nós temos hoje aqui comigo João Negromonte, nosso jornalista do Sechá, que vai estar aqui me auxiliando para ver se eu consigo pegar todas as perguntas. Opa! E se alguém tiver alguma, por favor, já pode começar. Se não, eu vou estar falando primeiro. Eu espero que vocês já tenham baixado o e-book do Sechá. E lembrando que hoje começou o Secanabis. É Secanabis, João? É isso mesmo o nome? Senabis. O Senabis, o João vai digitar aí agora, onde você faz a inscrição. O evento, ele é gratuito, mas ele pode ficar armazenado e você ter acesso durante o período. Nisso existe uma cobrança, e se caso te interesse, a gente tem aí um cupom, aí um link de desconto para estar fazendo isso. Boa noite, Leandro, boa noite. Laís, boa noite. Olá, Érica, tudo bom? A gente se desencontrou para estar fazendo, mas ainda não desisti, Então, tem o Senabis, o João já está colocando aí. E vamos entrar. Cidinha Garcia, doutor, queria saber onde posso fazer tratamento com cannabis. Tenho depressão. Cidinha, a cannabis, para depressão, é uma excelente ferramenta terapêutica, e a gente pode estar utilizando. A gente tem dentro do nosso site, no Sechá, uma relação de médicos, dependendo aonde você está, você pode ver lá a especialidade, o local que cada um desses médicos está. Tenho certeza que você vai achar um que te atenda, e com certeza vai ter muito sucesso. Santos Starini, boa noite. Tenho uma criança com MPS tipo 3B. Nunca dei ansiolítico. Poderia entrar direto com óleo? Qual melhor? Ela tem 5 anos e está muito agitada. Toda vez que a gente entra com uma medicação para uma doença de exceção, o que é uma doença de exceção? Não é uma doença comum. É muito importante a gente fazer uma consulta, dar uma olhada na história direitinho dela. Eu não lembro de nenhuma contraindicação do canabidiol, apesar dela ter 5 anos, eu não indicaria THC, mas para o canabidiol acho que é uma ferramenta muito boa para esse tratamento. Érica, boa noite, doutor Pedro. Amanhã cedo estou na clínica e combinamos. Ok. Érica, mas amanhã eu não estou aqui, viu? Eu estou aqui de terça e quinta-feira. Cidinha, obrigada. Espero que eu tenha te ajudado, Cidinha. Vamos, mãezinhas MPS. Robson, boa noite. Doutor, cannabis para pressão alta, para mulheres, faixa entre 45 e 50 anos, já com tratamento com remédios apropriados e indicados por médico. Então, imagino que a pergunta do Robson seja sobre a utilização da cannabis para pressão. Quando você tem um motivo dessa hipertensão, se ela está relacionado à ansiedade, eu acho que é uma ferramenta terapêutica importante que a gente pode ter êxito. Dependendo a causa dessa hipertensão, não. Então seria interessante entender
aquilo que foi feito de pesquisa terapêutica, o porquê. Normalmente, quem tem hipertensão, quando fica mais ansioso, né, você acaba ficando com uma pressão um pouco maior. Né? Mesma coisa pacientes com dores crônicas. Para esses casos, né, a cannabis ela ajuda muito. Não precisa parar com as medicações que está tomando. Parar com os remédios alopáticos é muito mais uma consequência do que um objetivo. Bruno Elo Pegoraro entrou. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu vou enquanto isso abrindo. Opa! Meu computador não está hoje dos melhores. Meu mouse não está funcionando. Acho que eu não vou conseguir abrir o site do Sechá. Opa, já veio mais uma aqui. Doutor, estou interessado no canabidiol por indicação de uma amiga que faz uso na filha. Qual a diferença do CBD e THC? Meus filhos são portadores de MPS 3 também. Está com muita agitação e ansiedade. Já fez uso de... É a mesma resposta, Clécio. Acho que necessita muito a gente avaliar caso por caso. Não dá para a gente usar uma receita de bolo. Mas o que eu posso estar te falando é que o canabidiol para essa agitação ele é muito eficiente. Né? Eu já não consigo te falar o mesmo em relação ao THC. O THC muitas vezes pode agitar. Então depende muito da idade da criança e os outros remédios que ela está tomando. Espera só um minutinho que meu computador não está bom. Né? Vou pedir aqui para o João ir passando, escrevendo as perguntas, algumas delas. Boa noite, meu filho tem MPS, 3 anos, usa o óleo verde da Brace, começou a ter convulsões. Ele tem 11 anos, faz convulsão a cada 2 semanas mais ou menos. A sua opinião, podemos iniciar com óleo laranja? Para quem não está habituado, né, como a nomenclatura dos óleos da Brace, os óleos verdes são mais ricos em THC. Os óleos laranjas são mais ricos em CBD. E os óleos azuis você tem uma proporção igualitária entre esses dois canabinoides. E todos os óleos são full espectro. Lilian, eu acho difícil te falar só com essas informações. Né? Eu acho que seria mais interessante estar avaliando se não vale a pena aumentar esse óleo verde ou muitas vezes até associar 2 óleos. Para alguns casos eu uso, né, tanto o óleo verde quanto o óleo laranja ou o óleo azul, né, se eu quero aumentar um pouco o canabidiol, se eu quero aumentar um pouco o CBD, eu faço isso. Dag Caporali, boa noite. Para fibromialgia, CBD ou THC? É difícil falar, né? Assim, CBD, THC, é um pouco difícil. Por quê? Porque tem pessoas que têm metabolismos diferentes. Tem pessoas que são sensíveis ao THC. Tem pessoas, tem até um trabalho, não sei se ele já está publicado, do Fabrício Pamplona, né? Onde ele faz uma análise que geneticamente o brasileiro, normalmente em relação aos outros países, ele precisa de uma quantidade maior de CBD. Geneticamente parece que a gente precisa de mais CBD para estar metabolizando. Então existe, né, essa questão. O THC ele faz uma dissociação de dor e sofrimento que muitas vezes é um dos piores problemas que o fibromialgico tem. Né? Porém, né, o CBD também tem ações ansiolíticas. Então depende de cada pessoa. Eu gosto de usar os dois. Eu gosto de usar óleos que contenham esses dois canabinoides. O Sérgio Makoto, o samurai da Pharma USA, falamos bastante de você numa gravação. Sérgio, obrigado aí pela sua audiência. Hugo Vieira, o que esperar do webinar da Anvisa? Eu não estou sabendo desse webinar. João, você está sabendo alguma coisa a esse respeito? Deixa eu perguntar aqui para o nosso jornalista. Dia 9/8, eles vão fazer um webinar sobre... Ele está me falando aqui que no dia 9/8
A Anvisa vai fazer um webinar, ele está aqui checando essa informação, eu já te respondo. Infelizmente eu acho... voltou. Processo de autorização sanitária. Tá, a gente não sabe direito esses detalhes, precisamos levantar melhor, tá? Mas prometo que assim que eu souber mais alguma coisa, Hugo, eu acabo te respondendo, tá? O João já está checando aqui. Clécia 41. E aí será avaliado por um neurologista? Ele que pode prescrever? Clécia, todo médico pode prescrever, tá? Desde que ele se sinta habilitado, que ele tenha um conhecimento adequado sobre isso, né, ele pode estar prescrevendo. Tem neurologistas, né, que utilizam, né, os produtos à base de canabinoides como uma ferramenta terapêutica, e tem outros que não, né? Aí minha sugestão, dá uma olhada na relação de médicos do Sechá, que você vai encontrar um médico que possa estar te respondendo isso melhor. Meu computador travou, vamos esperar as perguntas. Tem uma criança com MS tipo para fibromialgia, esses aqui já foram. Esse aumento do óleo verde seria aumento de gotas ou é porcentagem de concentração? Boa noite, doutor Pedro. Enquanto o curso de cannabis não começa, prestigio essa live maravilhosa. Obrigado, né? Deve ser o curso do Sebrid, né? Que é um excelente curso. Meu computador realmente não está funcionando, mas eu consigo olhar aqui pelo telefone. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui as mensagens. Eu vou ficar aqui meio esquisito. Onde eu parei? Dr. Pedro, quanto curso? Obrigado, a Clécia. Esse mês ele já tem consulta e eu vou abordar isso com ele. Obrigado, doutor. Obrigado, Clécia, pela sua audiência. Peixoto RPV. Como faço para marcar uma consulta com vocês? Obrigado, Peixoto, mas olha, lá no site do Sechá, você tem essa relação de médicos, inclusive eu também estou lá, Pedro Pierro, mas você sinta à vontade em qualquer um dos médicos, tá, que estão lá no Sechá, né? São médicos habilitados, são médicos que têm conhecimento para estar te atendendo. Lucas Pates. Ansiedade e insônia, qual dosagem de CBD é indicada? 50 mg por dia? Lucas, quando a gente usa canabinoides, ele não é assim, infelizmente, que eles funcionam, como as medicações alopáticas, né? As medicações alopáticas, você tem um jeito, né? Olha, até tantos quilos você dá tantas gotas ou tantos comprimidos, a partir disso você dá tanto. Com os produtos à base de cannabis, a gente tem uma outra parte que ela tem que ser levada em consideração, que é o sistema endocannabinoide de cada um. Tem pessoas que têm metabolizações mais rápidas, tem pessoas que têm metabolizações mais lentas. Então isso depende de cada pessoa. Ansiedade e insônia são doenças que nem sempre elas estão associadas. Aí para você entender, é uma insônia para começar a dormir, é uma insônia para se manter dormindo, né? Hoje a gente usa muito para insônia, né, a questão do CBN. Também outra coisa que vai depender do que é o peso da pessoa, a idade, peso, tá? Mas os canabinoides são indicados para essas duas coisas. Nair Kimoto, boa noite, minha primeira professora, sempre aqui. Rod Carvalho, procede, foi falado no chat do Senabis. Que bom, Rod Carvalho, que você está lá no Senabis, né? Hoje eu não pude acompanhar, mas eu fiz o plano para poder depois ver, né? Hoje estava aqui no consultório, mas só escuto falar, né, muito bem do evento. A Vivi está de parabéns, né? Não tem nada que a equipe lá não faça que não seja assim, no mínimo, entendeu? Algo a ser notado. Lilian, esse aumento da dosagem de óleo verde seria aumento de gotas ou em porcentagem da concentração? É a mesma coisa, né? Você pode aumentar em gotas ou aumentar na concentração.
Porque a diferença entre, isso pensando na linha tradicional da Brasce, 1, 2 e 4%. Né? O que muda é a concentração. Você está tomando 10 gotas do 1%, equivale a 5 gotas do 2%. Né? Mas como te falei, a gente precisa olhar isso melhor, entender o que está acontecendo e quais seriam o seu objetivo com o tratamento. Luca, em quanto tempo o CBD tende a agir? Sendo 50 mg dia, para ansiedade e insônia. Como eu te falei, depende muito do peso da pessoa e do metabolismo dela. Esses 50 mg você toma uma vez ao dia, são 50 mg 2 vezes, é 25, 25, dando 50 ao dia. E qual seria o peso da pessoa? É isolado, ok. O óleo isolado, vou fazer o curso também, às 19h30, bacana. Laerte entrou, Dr. Laerte, tudo bem? Maria Tereza Plaza, a tua mania de Mauá, um beijo, Mari, saudades. Além das gotas embaixo da língua, qual outra forma de se tomar cannabis? Então, assim, a gente tem, né, o João, pode deixar, eu tô pegando aqui, fica tranquilo, tá mais fácil ler aqui do que... então, vamos lá. Além das gotas embaixo da língua, qual outra forma de tomar o cannabis? Então, nós temos 3 tipos de espectro. Nós temos o full espectro, que é o espectro completo da planta, que nem sempre estão nas mesmas proporções encontradas na natureza. Nós temos o broad spectrum, né, que você tem 2 ou 3 ou mais canabinoides, mas não a planta inteira. E nós temos o espectro isolado, que você tem somente um canabinoide, que pode ser CBD, CBG, CBN, THC. Dentro desses espectros, você pode usar vários tipos de formulações e de via de administração. As gotas embaixo da língua, normalmente elas são usadas por tinturas com concentrações maiores. Né? E o que acaba atrapalhando um pouco essa via de administração é o gosto. Nós temos as gotinhas de óleo, que já são mais diluídos, que você pode dar uma passagem pela boca, mas que você vai acabar engolindo. Você tem balas também comestíveis, né? Normalmente esses são somente com CBD isolado. Né? Existe, né, um bom senso de a gente não colocar THC em balinhas. Pode ser usado em pomadas, pode ser usado como supositório, que para doenças inflamatórias intestinais é uma excelente via de administração. Né? Você tem vários tipos, até PET você tem. Então, você tem todas essas vias de administração. Deixa eu segurar aqui. Sanzinha, saudade, Sanzinha. Doutor, para pessoas com lúpus, ajudam a controlar a doença? Sim. Né? Os receptores CB2, que são os receptores que estão no sistema imunológico, eles são utilizados, né, para tratamento de doenças autoimunes, né, como o caso do lúpus. Então, sim, Sanzinha, tem indicação, é bacana. Cassiano entrou. O que eu fiz aqui? Deixa eu tentar sair daqui, não consegui. Já perdi novamente o Cassiano, vamos achar ele de novo, que agora não é mais Cassiano, né? É o tio Cassiano. Se você entrar no site da Brasce lá, tem lá dicas do tio Cassiano, tem lá várias dicas muito interessante, né? Eu tô sempre ali navegando no site da Brasce, né? Tem algumas coisas que surgiram ali no site que eu tô morrendo de vontade depois de chamar o Cassiano aqui para a gente estar conversando. Feruz Sports. Boa noite. O cannabis ajuda a retardar a doença de Parkinson. Então, assim, nós temos os canabinoides são excelentes sintomáticos. A gente pode estar utilizando ele por uma série de sintomas de várias doenças. Uma das coisas que nós temos, tá, é a neuroproteção dos canabinoides, né, que isso diminui uma cascata degenerativa que nós temos no cérebro e fazendo com que as doenças neurodegenerativas a gente consiga dar uma proteção e dificultar muitas vezes o avanço dessa doença.
Isso a gente consegue provar isso in vitro. Em vivo, a coisa é um pouco diferente, porque não adianta você só usar canabinoide se você não tiver uma boa alimentação, se você não fizer exercício físico. Então os canabinoides ajudam, mas colocar a responsabilidade dos canabinoides para retardar uma doença neurodegenerativa, eu não contaria com isso. Então eu uso os produtos à base de canabinoides, ou produtos enriquecidos com canabinoides, para tratar os sintomas dessas doenças. E quem sabe auxiliar no retardamento, na evolução, né, dessa doença. Lucas. 67 quilos, estou tomando há uma semana com prescrição e já notei que o relógio biológico melhorou, acordando 1 minuto antes do despertador e o sono melhorou. Já parei com diazepam, veneno, parabéns. Né? Os benzodiazepínicos, né, assim como os indutores de sono, né, então cada vez assim, a gente está cada vez vendo mais efeitos que tem esses remédios. Luca, parabéns, parar com benzodiazepínico nunca é fácil. Necessita realmente de muita força de vontade, e o mais legal é que o CBD ele não altera o sono REM, né? Já o THC, existem alguns estudos, não é um consenso, que ele pode diminuir o sono REM. Opa, tá difícil aqui. Boa noite, peso 100 quilos e quero tomar CBD para iniciar a dormir. Qual a miligramagem que você recomenda antes de dormir? Antes de dormir, full spectrum? Jay, depende muito do seu metabolismo, né? Hoje, né, o que eu mais uso para tratar sono não é CBD. Né? Eu tenho usado CBD durante o dia, muitas vezes, CBN à noite. E mais importante, somente do que o seu peso, é como é o seu metabolismo e qual que é a sua dificuldade com o sono. Você acorda muitas vezes à noite, né? Se você tem 100 quilos e tem 2 metros de altura, é uma coisa. Se você tem 100 quilos, né, e 1,5 metro de altura, você pode ter uma circunferência abdominal maior e muitas vezes isso leva a você ter uma apneia de sono, que a causa não é uma insônia, a causa seria a apneia, seria um problema respiratório. É sempre melhor a gente tratar o que causa do que tratar a complicação ou o sintoma, tá? Mas normalmente para dormir eu prefiro, né, pelo menos assim, 0,3 de THC, predominante CBD, mas com um pouquinho de THC. Daniel Jordão entrou, um abraço. Daniel Laerte. Tudo de bom essa live de perguntas e respostas. Obrigado, Laerte, estou esperando a sua. Normalmente, isso dói quando você manda as perguntas, né, que você não tem dó, né, mas estou sentindo falta aqui. Luca, Abrace tem o óleo com CBN? Todos os óleos da Abrace são full spectrum, então eles vão ter CBN. Se a Abrace tem um produto com uma concentração maior de CBN, eu não conheço. Isso não quer dizer o que tenha, porque a equipe da Abrace, né, tá sempre inovando, né? Há pouco tempo eles criaram uma nova linha, né, que é a linha farmacêutica. Então pode ser, eu não conheço, mas isso não quer dizer que não exista. A Cíntia entrou. A Mari Plaza falando do Eneto, eu já falei inclusive até da atual mania. Aprendendo, quem está falando aqui, Dani Caporale, aprendendo muito com você, muito obrigado. Obrigado eu, né, em meu nome, Pedro Pierro, em nome do Sechar, né, pela sua audiência, por você estar aqui dividindo e conversando com a gente. Lilian, bem, doutor, ele tem tido essas convulsões e percebemos que um óleo com THC tem ajudado, mas pelo que lembro, o CBD ajuda na questão por ser anticonvulsivante. Será que ajudaria talvez preventivamente? Os dois têm efeitos anticonvulsivantes, tá? É que o THC, dependendo do metabolismo da pessoa e a quantidade que usa, ele pode provocar epilepsia. Ele pode desencadear uma crise. Já o CBD não tem esse risco. Quando a gente usa os dois canabinoides, eles competem pelo mesmo receptor. Então, muitas vezes, você mesmo utilizando o THC, mas você aumentando o CBD, você já evita que isso aconteça. Né? Isso vai depender muito do exame farmacogenético dele. Uruguai, nossa, mano. Cada vez apanhando mais aqui do... Uruguai, parabéns, obrigado.
João entrou. Para depressão, você indica full espectro ou puro com CBD, né? A doutora Cíntia ou Cíntia, né? Nossa odontóloga aqui da clínica. Para depressão, eu prefiro um óleo full espectro, né? E com concentrações variadas de THC, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende de como se instala essa depressão. Para ansiedade, muitas vezes eu uso CBD isolado ou uso um broad spectrum, né? Um CBD com mais canabinoides, com outros canabinoides, né? Mas com menos THC ou isento de THC, só tem os outros canabinoides, né? Esses aí seriam minhas principais indicações, mas vai de caso a caso. 100 quilos, 1,80 m, o Jay, né? Se eu não me engano ele está perguntando qual a quantidade de miligramas que ele usa, né? A gente tem estudo que fala né, que a gente pode estar utilizando menos de 1 miligrama por quilo até 20 miligramas por quilo, né? Isso falando do CBD, não dos outros canabinoides, tá? Mas você precisaria de uma dosagem um pouco maior aí de CBD. Aonde eu compro? Vai depender do que seu médico indicar, Jay. Para você utilizar essas medicações, é necessário obrigatoriamente que você tenha uma prescrição médica. Então, vai depender, né, do seu médico, vai querer usar o CBN isolado, o CBN com outros canabinoides, né? E aí, normalmente, ele já vai te indicar, né, onde você está conseguindo esse produto. Mestre, aonde que está, né? A psilocibina, substância encontrada no cogumelo, tem propriedades semelhantes aos da cannabis? Não. Eles podem muitas vezes servirem para as mesmas coisas, né? Mas são métodos de agir completamente diferentes. Por exemplo, a gente não tem um sistema nosso interno que produza, né, a psilocibina, mas nós temos o sistema endocannabinoide que produz canabinoides endógenos. Então, muitas vezes a gente consegue utilizá-lo para as mesmas indicações, né? Mas não porque eles atuam da mesma maneira. Muito obrigado pela contribuição. Eu só te peço desculpa que às vezes as respostas elas ficam muito genéricas, né? É que você precisa realmente conversar com a pessoa, entender o que está acontecendo, aonde que é a insônia, como isso começou, para poder dar uma resposta mais assertiva. Dr. Wilson Lessa entrou, né? Dr. Wilson Lessa, né? Um grande amigo e uma das sumidades, né? Até mandei aqui um abracinho para ele. Luca, prazer essa live, Dr. Pedro, satisfação. Eu já estava retirando diazepam, agora foi de vez. 5 anos sem crack, aqui por 2 fui refém. Luca, parabéns em dobro para você, né? Porque além de você se livrar, né, de um vício, você se livrou de dois vícios que precisam de muita força de vontade, né? Muitas vezes apoio da família, não que isso seja necessário, conheço muita gente que sozinho, né? Mas com o apoio da família a coisa fica sempre um pouco melhor. Então, Luca, parabéns, né? Obrigado por você estar aqui, né? Toda primeira terça-feira do mês a gente faz essa live de perguntas e respostas, depois ela fica salva no IGTV do Sechar, né? Então, toda terça-feira tem uma live, toda primeira terça-feira nós temos essa live de perguntas e respostas. Em relação à pergunta da Lilian, a Gabi utilizava somente o verde, começamos a utilizar o laranja também e fomos mudando a dosagem aos poucos. Hoje somente 5 gotas pela manhã do verde e 8 gotas do laranja de manhã e à noite. Eu faço muito isso também, eu costumo utilizar mais do que um tipo de óleo. E muitas vezes eu até uso na mesma tomada, tá? Professor cervejeiro entrou, esse daí, bacana, hein? Existe exame para ver como está o sistema endocannabinoide? Luca, não. Existe exame para você saber como o seu sistema endocannabinoide trabalha. Se ele metaboliza de forma lenta os canabinoides, se ele metaboliza de forma rápida o THC, qual é o risco de você ter uma alteração psiquiátrica com a utilização de THC, qual que é o risco de você ter
uma alteração cognitiva, motora, se você tem risco de adição, o exame farmacogenético, ele te fala tudo isso. Neide, 1929, boa noite a todos. Boa noite, Neide, você tá meio sumida. A Neide aí é uma grande amiga, né, uma mãe super dedicada, né, que é tão dedicada que ela ajuda outras mães, né, ela já esteve aqui com a gente no Sechá, fizemos uma live maravilhosa sobre acolhimento. Quem não assistiu, eu recomendo que procure no IGTV, né, aqui do Sechá, que você vai se surpreender com a história da Neide. Lilian, o senhor acha que poderia ser interessante nós usarmos óleo com CBD e avaliarmos se a memória... Lilian, eu já nem lembro mais direito qual que era a tua pergunta. Mas na verdade, assim, toda vez que você muda um óleo, por qualquer razão que seja, você tem que ter um objetivo. Estou mudando esse óleo porque eu quero tal coisa. Ou porque tal coisa não tá legal. Se for só por agitação, né, talvez você incluir o CBD sem você mexer, se eu não me engano é o verde que você está usando, sem mexer no verde, talvez seja o mais indicado. Né? Mas aí você tem que ver com o seu médico, com o médico que está acompanhando. Né? É difícil a gente dar uma conduta médica sem ver o paciente, sem examinar o paciente. Então acho que o seu médico, ele é a pessoa mais indicada para isso. Mas falando de forma genérica, né, se for a questão da agitação, muitas vezes eu entraria com CBD. O que a gente tem, tá, se por acaso for o caso de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né, em alguns casos o THC piora o TOD. Não são em todos. Tá? Duda Oliva. No caso do Lucas, mostra como a cannabis pode ser porta de saída de outras drogas. Perfeito. Inclusive, né, opioides e benzodiazepínicos. Né? A gente não está falando somente das drogas ilícitas, né? Também das drogas lícitas. Pedro, como sabemos qual prescrever? Full espectro ou broad espectro? Depende do que você quer. Se você quer o efeito entourage, o efeito entourage é quando você tem todos os canabinoides agindo juntos. Ele tem uma resposta diferente do que esses canabinoides isolados ou quando vocês têm alguns canabinoides apenas. Então depende muito daquilo que você quer. Se eu quero tratar ansiedade, né, eu vou tratar com CBD ou com Broad. Né? Às vezes eu uso um full espectro com baixo THC, até 0,3. Se eu for tratar dor, né, eu trato mais com o full espectro, mas se eu tiver um broad espectro com mais THC, pode ser que seja o caso. Sei que depende da patologia, Cíntia. Sempre que um deles terá resultado, mesmo se não for o ideal? Sim. Né, necessariamente você vai ter um resultado e nem sempre é um resultado bom. Né, se você tem uma pessoa que tem uma intolerância a algum dos canabinoides, né, você pode ter uma resposta inadequada, mas dificilmente você não vai ter resposta nenhuma. Neide, doutor, obrigado pelo carinho de sempre. Imagina, eu que te agradeço, Neide, de me dar a oportunidade de cuidar, né, de um dos seus bens mais preciosos que você tem, que é seu filho. Muito obrigado pela oportunidade. O exame para endocannabinoide é um exame de sangue? O Jay está perguntando, né? Através do sangue. Não. Ele é um exame que você faz, é como se fosse um suado, um cotonete grandão. Né? Você coloca dentro da boca, aí tem empresa que você dá uma rodadinha, tem empresa que você fica 1 minuto apertando. Depois você encaminha isso para a empresa. Então muitas vezes você não precisa nem sair de casa para fazer o exame. A empresa ela te manda, né, o kit, você usa e depois encaminha para eles. Até hoje, pacientes estamos exatamente, né? Que bom, né? Isso é uma coisa muito bacana que você faz, né? Todo esse acolhimento e sorte dessas mães que te encontram. Camila Barros entrou. Oi, Cam. Neide, estou com Covid, isolada e em tratamento. Tenho fé e mais um obstáculo na sua vida. Estou usando o CBG, deve ser CBD com CBG e THC para melhorar as dores e a inflamação. Além de melhorar as dores e a inflamação,
né, a utilização de canabinoides, né, previne, né, ajuda a prevenir uma hiperinflamação pulmonar. E na síndrome pós-Covid, quando você tem, né, algumas perdas cognitivas, ele também é um produto muito indicado, muito bom para isso. Com certeza aí, o uso do CBG está fazendo a diferença. É normal quando se toma óleo artesanal ter mudança de comportamento, porque a cepa tem muitas variações? Bem, isso é verdade, né? Você tem vários tipos de genéticas, né, para você fazer quando você faz o óleo artesanal. Então você pode ter óleos com muito THC, né, e de repente você dá para uma criança, né, e você deixa ela mais agitada. A dúvida maior é assim: dentro desse monte de genética que nós temos plantas chamadas de sativa. Normalmente essas plantas, as sativas, elas têm um componente que deixa a pessoa um pouco mais agitada, um pouco mais eufórica, né? Se a gente for fazer uma analogia, né, a sativa é o patolino. Quando a gente usa, né, a planta índica, ela tem um poder mais relaxante, né? Então seria como se fosse de calmaria, como se fosse o perna longa, para a gente ter assim uma analogia. O quanto que isso, né, pode mudar na resposta com o tratamento, isso é uma coisa um pouco interrogada. Até já conversei várias vezes isso com o Pamplona, porque é comum a gente ver esse relato, né? Doutor, não passa dessa associação que deixa meu filho agitado, essa associação deixa meu filho muito sonolento, né? Mas a gente não sabe até que ponto isso é uma interferência do tipo de planta ou dos canabinoides que tem ali dentro. Então é difícil dizer, mas eu acredito, tá? E quando eu falo assim, acredito, porque eu não tenho nenhum embasamento científico para estar falando isso, estou falando mais por uma experiência pessoal, né? Que sim, né, óleos artesanais, dependendo a cepa, dependendo, você tem alterações. Hoje, muitas vezes, dependendo do resultado farmacogenético, né, a gente usa óleos já direcionados para isso. Jay, qual é o nome do exame, por gentileza, para verificar o sistema endocannabinoide? Tem vários, Jay. Eu conheço aqui no Brasil 2, né? Um chama Propium, né? Tem vários exames genéticos e um deles é o teste farmacológico, e a Terra Cannabis também tem um outro exame. São esses dois fornecedores que eu conheço, não sei se dá para falar fornecedores ou representantes, tá, de produtos. Lilian, obrigada pela informação, ajudou muito. Aquela mesma história que eu falei para o G, você me desculpe se as respostas muitas vezes elas ficam um pouco genéricas, é que realmente assim, nada supera a clínica, a gente está vendo o paciente. Pedro, para as dores neuropáticas, o ideal seria um óleo com concentração de THC maior. O THC, ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. Então assim, normalmente uma dor neuropática, né, são dores crônicas, longas, né? Se você olhar as definições de dor, né, tem a IASP, né? IASP é o Instituto Internacional para o Estudo da Dor. Ele coloca a dor e o sofrimento como se fosse uma entidade que você não consegue separar, como se estivessem assim juntas para sempre. E o THC consegue dar essa separada. Por isso que muitas vezes, né, a gente pesquisa uma coisa chamada EVN, né, que é a escala de valor numérica para dor. Então você fala assim, 10 é uma dor excruciante, né, a dor de Cristo na cruz, e 0 é dor nenhuma. A que nota que fica a sua dor nesse meio? Às vezes a gente observa que a redução do EVN ela é proporcionalmente menor do que a melhora na qualidade de vida. Isso é THC. O CBD não faz isso. Então, normalmente eu prefiro óleos full spectrums. Agora, a concentração de THC aí vai variar muito de pessoa para pessoa.
Luca, os terpenos ou THC podem relaxar ou acalmar? Essa daí é uma outra dúvida que se tem, porque quando você olha a molécula de THC, se ela veio da índica, se ela veio da sativa, é o mesmo THC. Tanto é que ela tem o mesmo nome, né? Agora, o que direciona esse THC para que ele fique com efeitos mais eufóricos ou que ele fique com efeitos mais relaxantes? Isso sem contar que a maioria das plantas que você tem hoje são plantas híbridas, que tem um pouco de cada um. Eu acredito, de novo uma opinião, que o terpeno direciona o THC para ter uma ação ou outra. Então eu não acho que os terpenos, eles podem relaxar, eles também podem agitar, né? Então depende o terpeno, mas essa seria a minha opinião. No caso cítrico, não sei te dizer. Em termos de cultivo, eu não entendo muito, tá? Não sei se o cítrico, né, tem o lemon, alguma coisa, limonalha, alguma coisa, se ele estaria indicado. Tem muito teste farmacogenético de paciente meu que eu olho que ele está ali como um terpeno indicado para pacientes com distúrbio de sono, tá? Mas não sei te dizer o porquê. Mais uma vez, gratidão pelo carinho de Imagina. Estamos aqui para isso. Silvitac. Percebi isso com meu filho autista. Obrigado por responder. Ser pais diferentes. Tá vendo? É isso que eu escuto muito aqui no consultório, Silvia. Eu não sei, né, até que ponto isso realmente é por conta. Porque assim, será que não é da extração? Uma extração diferente, você tem uma resposta diferente? Mas até que a gente consiga elucidar essa pergunta, né, eu costumo dar as associações muitas vezes que eu prescrevo é conhecer a planta que eles usam, né, saber se é índica, se é sativa, qual que é o meio, né, que eles estão usando para fazer o óleo, e eu também acredito nisso daí, tá? Cidinha Garcinha. Doutor, eu encontrei no seu site um médico próximo, que fica em Ribeirão Pires, Grande Ribeirão Pires, ABC. Só que ele é intensivista. Será que ele pode tratar depressão também? Desculpe a ignorância. Esse dia até sei que você está falando, ele está aqui na live. Tá? Como você foi gentil, né, e não está falando, também não vou falar o nome dele, mas sim, né, ele tem toda a condição, né, de estar tratando essa questão de depressão pelo seguinte, né, ele não é somente intensivista, né, ele é cirurgião e depois que ele fez UTI, né, e você não vê, né, uma pessoa na UTI, né, que não saia de lá dependendo a internação com algum tipo de transtorno de afetividade, né, ou mesmo até um estresse pós-traumático. Então ele está habilitado sim, ele já trata, tá? E pode ficar tranquila, pode ir que vai ser bom. Para o autismo, você indica CBD puro? Cíntia, assim, dificilmente o transtorno... Voltamos, deu uma parada aí. João, voltou? Tá. Voltou? Tá. Muitas vezes, na maioria das vezes, tá? O espectro autista, ele não vem sozinho. Ele sempre vem com alguma coisa. Ou com uma epilepsia, ou com um transtorno opositor desafiador, ou com uma hiperatividade, ou com déficit de atenção. Então, dependendo a idade do paciente e a clínica dele, eu posso usar o CBD puro, que é o isolado, posso usar o Brood, ou posso usar o Full Spectrum. E muitas vezes o que acaba direcionando isso não é o espectro autista, é aquilo que vem junto. Lívia, doutor, em nome das mãezinhas com filhos de MPS, quero agradecer em nome delas. A nossa Gabi foi a primeira a usar o óleo da cannabis e depois de anos foi o primeiro remédio a fazer grandes mudanças. Parabéns, né, para a mãe da Gabi, para os pais da Gabi, né, que tiveram, né, ousaram a ser diferentes. Né? Tem uma lenda, né, uma história que diz que Einstein ele fez uma equação para a loucura, né? E a equação para a loucura
é você tentar fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Quando você tenta alguma coisa diferente, você pode ter esperança de ter uma resposta diferente, né? E isso é muitas vezes o que motiva, né, os pais em busca de outros tipos de tratamento quando a gente não tem a resposta nos tratamentos alopáticos, né? E gostaria depois da gente combinar, né? Vocês podem entrar em contato com o Seixá, procurar o nosso jornalista, o João Negromonte, que de repente a gente possa fazer uma live, né, com vocês, né, contando essas histórias, explicando a dificuldade que você teve, se é que teve, em encontrar alguém que prescrevesse, se tiver algum tipo de preconceito, tá? Eu acho que seria muito bacana, né, para que a gente possa passar essa mensagem para outras mães. Cidinha Garcia, obrigado, doutor. O senhor não tem ideia do quanto me ajudou. Cidinha, eu espero realmente ter te ajudado, né? O que a gente procura sempre, né? Tanto eu, Pedro Pierro, como o Seixá, é justamente isso, né? É trazer a informação, é procurar ajudar, né? Então, eu que te agradeço aí pela sua audiência, pela sua companhia. Gabi, palminhas para Gabi, beijos para Gabi. Cíntia, Pedro, temos hoje uma gama de laboratórios e produtos no mercado, correto? Sim. Como não errar? Então vamos lá. Cada dia que passa, né, a gente tem um aumento do número de empresas, né, que estão fornecendo, né, através da Anvisa, muitas vezes, ou associações, estão mais de 40 associações no Brasil. Como não errar? Procure um médico certo, porque depende da prescrição do médico, né? Se ele não conhecer o produto que ele está prescrevendo, alguma coisa, desculpe, pode dar errado. Então o mais importante é conhecer o médico, ou no seu caso o odontólogo, né? Quem que está prescrevendo? Pesquisa. Hoje a gente não vai num restaurante sem olhar na internet, então procure informações sobre o seu médico, qualquer coisa, nos pergunte, como foi o caso desse intensivista maravilhoso para tratar depressão. Então, Cintia, procure o profissional adequado para que você tenha o melhor tratamento. A Lívia, Deus lhe abençoe. Imagina, Deus abençoe vocês, né? Se hoje nós estamos aqui conversando sobre a utilização da cannabis como ferramenta terapêutica, né, não é por conta da medicina, não é por conta somente da ciência. O Brasil foi o primeiro país do mundo a pesquisar sobre canabinoides na epilepsia, por exemplo, né? Quem fez isso foi o professor Elisardo Carlini na década de 80, né? Na verdade no ano de 80, em 1980. Ele teve a contribuição do professor Sanvito, da Santa Casa, e do professor Rafael Mechulam, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi quem passou, né, que deu os canabinoides para que pudesse ser feita a pesquisa, né? E não teve muita repercussão, né? Tanto é que precisou aí quase 30 anos, né, para que mães, em busca de uma qualidade melhor para os seus filhos, motivassem tudo isso. Lívia, tem uma frase de Chico Xavier que fala o seguinte: oração de mãe arromba a porta do céu, né? Oração de mãe arromba a porta do céu, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, do Senado, a porta que tiver na frente, né? Então, Deus abençoe vocês, né, as mães corajosas. Luca, minha avó tem 81 anos, artrite reumatoide, depressão profunda, toma 9 remédios diferentes por dia e um pequeno tumor na cabeça. É indicado a paciente idoso? Com certeza, né? Tem até um texto, né, depois você dá uma pesquisada, é de chama Stevens, né? Ele fez um texto, eu não lembro agora para qual veículo, para qual jornal que foi, né, que ele fala o seguinte: maconha é coisa para velho, né? E se você olhar, ele explica, né, o porquê que é, né, o quanto que nosso sistema endocannabinoide precisa, né, de estar fazendo isso. Lívia, será um prazer. Lívia, entre em contato com o Seixá,
procura o nosso jornalista, o João Negromonte, que a gente vai armar isso daí. Que top! Lucas, não sou médico, temos um caso na família parecido e temos resultados com CBD fantástico. Obrigado, Jay. E meu avô tem Parkinson, eu tenho 36 anos, ambos venceram o convite há alguns meses. Parabéns para eles, viu? Neide, prefeito, Dr. Pedro, tem que conhecer o especialista. Exatamente, né? A Neide, que tem esse trabalho, né, de estar auxiliando muitas mães, né, ela é testemunha viva disso, né, do que um médico bem intencionado, mas muitas vezes mal formado, né, o quanto que isso pode atrapalhar o início de um tratamento. O maior problema está na resistência de familiares por preconceito. Luca, verdade. Né? E pensando nisso, né, o que nós estamos fazendo não é para agora, que a gente está tendo assim, reuniões constantes sobre isso, né, da gente estar melhorando, né, a parte que fala sobre as indicações terapêuticas no nosso site, no Sechá, né, justamente para que as pessoas possam usar de consulta até para seus familiares e diminuir esse preconceito. Fora isso, nós temos o e-book do Sechá. Você entrando, né, no site, né, do Sechá, no portal, você já vai ver um bannerzinho em cima, né, é gratuito, né, lá conta a história da cannabis, a gente fala lá sobre indicações de algumas doenças. É uma leitura fácil, uma leitura que qualquer um lê, não precisa ser um técnico da área de saúde para você ficar bem informado. Quem sabe, né, a gente consegue, né, mudar isso daí, né? Eu vou citar Einstein de novo, né? Triste os tempos que é mais difícil, né, desintegrar um preconceito do que um átomo. Doutora Cíntia falou tudo, obrigado, show, eu que agradeço. Doutora Cláudia, palminhas, eu que agradeço. Doutora Clécia 41. Agora vocês me dão licença, que eu vou dar janta para as crianças e obrigado e até mais. Eu que agradeço, Clécia. Palminha da Neides, palminhas da Santo, Jay. Doutor, você é muito humilde, mas levantar essa bandeira é uma grande atitude para o Brasil e o povo. Você é incrível. Continue trabalhando. Forte abraço. Jay, obrigado pelas palavras. Né? Eu acho que a função do médico, né? Meu pai é médico, isso é uma coisa assim que meu pai falava desde quando estava na faculdade. Né? O garçom, ele não pode se sentir mais importante que seu cliente. Né? O médico, ele não pode se sentir mais importante que seu paciente, até porque a função do médico é servir ao paciente. Né? Quando isso se inverte, a gente começa a ter problemas. Então, quando a gente levanta a bandeira da cannabis medicinal, nós estamos levantando essa bandeira em nome dos pacientes. Né? Tem um médico no Rio de Janeiro que eu estou tentando trazer, quero ver se eu consigo ele talvez para a semana que vem. Né? É um médico ortopedista, ele nunca teve uso social da cannabis. E há muitos anos ele planta, faz o óleo, né, para dar para os seus pacientes com dor. Né? Então você vê que cara bacana, né? Que é esse, quero ver se eu trago ele aqui semana que vem, a agenda dele também é uma loucura. Tá, mas Jay, muito obrigado aí pelas palavras. Gilvan, boa noite, Gilvan. Encontrei com o Gilvan no centro cirúrgico ontem, um grande abraço. Deu um aperto de mão que até quem estava na UTI ouviu. Landislau Porto, ninguém vai parar, caminho sem volta, saudações. Landislau, obrigado aí pela audiência. O Landislau é um advogado do Rio de Janeiro, é um advogado aí que está, né, trabalhando firmemente, né, na questão do cultivo da APEP, né, associação ali da Margarete, né? Então, Landislau, obrigado pela audiência, obrigado aí por você estar aí. Flor de Maio 98. Boa noite, Dr. Pedro. Qual o site para procurar médicos perto da região que moramos? Sechá. Né? Eu vou pedir pro João Negromonte daqui a pouco mandar, né, só para reforçar, né, o site aí do Sechá. Ele já mandou.
Gilvan, chegando agora do plantão, boa noite. Pô, Gilvan, obrigado, você chegando agora do plantão, cansado, porque eu sei que sua vida não é fácil, né? A gente tá ali na labuta junto, obrigado aí pela sua audiência. Dr. Pedro, sempre arrasando nas lives, parabéns, e sorte a minha por tê-lo como apoiador e mentor. Imagina, Cíntia, eu que agradeço, né? Eu aprendo muito com você, né? De ter essas pessoas que me obrigam a estudar, né? Que me obrigam a estar vendo coisas novas, porque as perguntas que vocês me mandam dá até um certo frio na barriga, mas eu que agradeço, né? Porque dessa forma nós nos ajudamos e assim fica uma relação muito bacana. Luca, a tia tem 71 anos e fibromialgia, morre de dor e se nega a consultar com um prescritor. Puxa vida. Bem, mais uma razão para você baixar nosso e-book, entendeu? Dá para ela ler, tem lá falando sobre fibromialgia, tenho certeza que ela vai gostar e muitas vezes é isso que está faltando, né, para ela mudar de opinião. Gilvan, obrigado, abraço, Gilvan. O João Negromonte mandou ir para Flor de Maio, o site do Sechar, tenho respeito, opção para você. Celso, obrigado, meu amigo, você é fera, eu que agradeço, Celso, saudades. Neide, seu pai é um sábio, filho de peixe, peixinho é. Parabéns, pai e filho. Neide, beijo. Cidinha, com certeza. Flor de Marumente, obrigado. Silvio, obrigado, Dr. Pedro, gratidão por tantas informações. E por último, Fabiana Belentani Pierro, minha esposa. Oi, Fá, beijo. Luca, Dr. Pedro é fantástico, lê todos os comentários. Que médico show, parabéns, doutor, continua assim. Eu que agradeço, Luca. Essa live de terça-feira é para isso. Durante as outras terça-feiras que eu tenho convidado, né, agora está o João aqui para me ajudar, nem sempre eu consigo ler as perguntas, porque eu acho chato estar conversando com alguém e lendo aqui do lado, né? Mas essa live da primeira terça-feira do mês, ela é para isso, né? É para vir as perguntas, nada combinado, do jeito que vem a gente tenta responder da melhor maneira possível. Então, Lucas, se me der essa gratidão, né, de tê-lo aqui toda terça-feira, será um prazer. Excelente live, doutor, um abraço meu e do Sandrinho Mauá, né, vai o Pulga, grande Pulga, falei, né, Pulga, sempre falo de você, né, Sandrinho também, um abraço aí, pessoal de Mauá. Puta, agora até fiquei emocionado, meu. Pulga e Sandrinho são meus amigos de infância, pessoas que foram muito importantes, inclusive na formação até do meu caráter, porque se você bobeasse, tomava um tapinha gentil na orelha. Ele é show mesmo, assina embaixo. Obrigado, doutora Cíntia. E agora, faltando 3 minutos para a gente acabar a nossa live, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né, já estou aqui, né, feliz da vida aí, de ter encontrado 2 amigos muito queridos. Sanzinha, doutor é um anjo sem asas em nossas vidas. Sanzinha, você fala isso porque eu acho que eu te conheço por dentro, né? Já passamos por algumas, tá? Mas muito obrigado aí por você estar me acompanhando aí às terças-feiras. Em nome do Sechar, em meu nome, Pedro Pierro, agradecer aí a todos pela audiência, agradecer ao João aí pela ajuda, agradecer as perguntas que fizeram com que essa live passasse muito rápido. Abraço, gente. Terça-feira que vem teremos aqui, se tudo der certo, um médico muito bacana que vai contar umas histórias que vocês não têm ideia. Tchau, Sanzinha. Tchau, Neidi. Beijo. Tchau, tchau.